Capítulo 10. Os descendentes de Noé. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã são Elissá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as famílias entre as suas nações. E os filhos de Cã são Cush, e Misraim, e Put, e Canaã. E os filhos de Cush são Sebá, e Avilá, Sabitá, Raamá, Sabitecá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, e o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele à Assíria, e edificou a Nínive, e Rebote-ir, e Calá, e Recém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, e Anamim, e Leabim, e a Naphtuim, e a Patruzim, Causluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Ete, e ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Gergazeu, ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu, ao Evadeu, ao Zemareu, ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Adimá, Zoim, e até Laza. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e suas nações. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, e irmão mais velhos de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Elude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, Ul, Jeter e Mas. E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos, e o nome de um foi Peleque, que significa divisão, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitã. E Joquitão gerou Almadá, e Selefe, e Azar-Mavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, Obal, Abimael, e Sabá, Ofir, Avilá, Jobabe, e todos foram filhos de Joquitã. E foi a sua habitação desde Messá, indo
para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Aqui a genealogia dos filhos de Noé, e observa-se que um dos seus filhos causou divisão na terra, que foi Peleque. Capítulo 11. Toda a terra com a mesma língua. E era toda a terra de uma mesma língua, e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. A confusão das línguas. Eia, desçamos e confundamos ali a língua, para que não entenda um ao outro as suas línguas. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome Babel, que significa confusão, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali se espalhou o Senhor sobre a face da terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou Salá. E viveu Arfaxade, depois que gerou Salá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos, e gerou a Eber. E viveu Salá, depois que gerou a Eber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos, e gerou a Peleque. E viveu Eber, depois que gerou Peleque, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleque 30 anos, e gerou a Reu. E viveu Peleque, depois que gerou Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Zerugue. E viveu Reu, depois que gerou a Zerugue, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Zerugue 30 anos, e gerou a Naor. E viveu Zerugue, depois que gerou Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou Terá, 109 anos, e gerou filhos e filhas. E gerou Terá 70 anos, e gerou a Abraão, a Naor e Arã.
Estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor, Harã, e Harã gerou Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. E o nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Neste capítulo, vemos que a raça humana, quando falava uma mesma língua, tentaram chegar aos céus com a construção da torre, mas Deus não os permitiu, e acabou por haver a divisão das línguas, conforme temos hoje, porque naquela época falavam uma mesma língua, assim entendiam perfeitamente uns aos outros, o que se tem aproximado hoje. Apesar da diversidade de línguas, está havendo uma aproximação mútua entre os povos, para se cumprir também o que está escrito, para o fim dos tempos. Haverá paz e, subitamente, com a paz, a volta de Jesus para a primeira ressurreição e o arrebatamento da igreja fiel. Capítulo 12. Deus chama Abraão e faz promessas. Ora, o Senhor diz a Abrão: sai-te de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E de ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor tinha dito, e foi Ló, seu sobrinho, com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu a Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Abraão desce ao Egito. E havendo fome naquela terra, desceu
Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a sua mulher? E matar-me-ão, a mim e a ti guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas, jumentos e servos, servas e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é que me fizestes? Por que não disseste que ela era tua mulher? Por que me dissestes: é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher? Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a respeito de Abraão, e acompanharam-no, e a ele e a sua mulher, e tudo o que tinha. Nesse capítulo, vemos que Deus faz uma promessa para Abraão e lhe diz que ele será bem-aventurado e bendito entre todas as nações. Portanto, vê-se que a semente de Abraão começa a se espalhar pela terra de Canaã. E com relação ao medo de Abraão de falar que Sara era tua esposa, acabou por mentir. E o que Deus lhe perdoou pelo temor e acabou por ferir a Faraó. Mas, com a restituição de Sara, tudo foi colocado em ordem. Capítulo 13. Abrão volta do Egito. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que ele tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, ao lugar onde ao princípio estivera a tua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Também Ló, com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade aquela terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Abraão e Ló se separam, e houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam também naquela terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei eu para a direita. Se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. E Ló
levantou seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor na criação, como também igual à terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, a do sul e do oriente e até ao ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e à tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a sua semente será contada. Levante, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. Abraão tomou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Vemos nesse capítulo que, após Abraão ter voltado do Egito, estando na terra de Canaã, começou uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Uma breve semelhança, às vezes, percebemos em alguns casos entre religiões e até mesmo entre algumas igrejas dentro do cristianismo, pois predomina-se em nosso tempos finais, a carta da igreja de Laodiceia, pois ali o Senhor disse: seja teu sim, sim, e o seu não, não. Portanto, há também o peso da palavra do Senhor sobre nós acerca do orgulho e do dinheiro, também a avareza por causa do dinheiro. Contudo, devemos observar o princípio da palavra, que nos chama à unidade, assim como Abraão falou a Ló: não haja contenda entre nós, porque somos irmãos. Da mesma forma que não haja contenda entre nós, pastores do rebanho da vinha do Senhor, que é a igreja, que possamos estar em unidade em espírito, mas que possamos aprender também a trabalhar em unidade no plano físico, assim como foi a posse na terra prometida por Josué e as 12 tribos, que como um só homem caminhavam junto na batalha espiritual contra o povo daquela terra para a possuir. Naquele tempo, a batalha foi física e espiritual. Hoje, portanto, temos a batalha espiritual para a física, porque a nossa primeira maior impacto está na mente, a nosso ponto de decisão. Por isso vemos hoje em dia a depressão como apontada por alguns estudos como a doença do século. Portanto, voltemos ao primeiro amor. E o primeiro amor morreu na cruz por nós para nos ensinar a maior lição, o amor e o perdão. Por isso, amamos uns aos outros, como o Senhor nos amou e nos entregou seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Capítulo 14. Guerra de 4 reis contra 5. E aconteceu nos dias de Arafel, rei de Sinar,
Arioque, rei de Alazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Goim, que significa nações, que estas fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Zemeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se, e ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e os Zurins em An, e os Emins em Zavé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Zeir, até à campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus, que haviam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, que é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Arafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Alazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra, e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Ló é levado cativo. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, e o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou a ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Zavé, que é o vale do rei. Melquisedeque abençoa a Abraão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma:
minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma, e tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomaram a sua parte. Vemos nesse capítulo que houve uma rebelião dos 4 reis contra os 5, e uma breve, que para muitos é uma coincidência, que talvez para Deus uma providência, que foi justamente no 13º ano que houve a rebelião, pois havia uma servidão daquele povo de Sodoma para o rei de Kedorlaomer, e vemos na nota de $1 americano, o rei do norte, aqui para nossos tempos, uma visão global do planeta Terra, que eles usam uma sequência de 13 flechas, 13 folhas e outros símbolos, bem como o olho que tudo vê, que sabemos que é um símbolo do Egito, não para o Deus vivo, mas voltado para os deuses pagãos daquela época, e às vezes confundem a mente dos cristãos hoje em dia, ou melhor, daqueles menos informados hoje em dia, pois na simbologia da Santa Ceia também temos 13 pessoas, que são Jesus e seus 12 discípulos. Muitas das vezes, seitas ocultas que disfarçam-se em fazer o bem e dizem ter também Deus e a Jesus como seu Senhor, mas que na verdade seus interesses são meramente financeiros e também poder entre as nações. Portanto, ressalta-se que devemos ter cuidado em observar e não cair em astutas ciladas do inimigo, quer seja por maçonaria, ocultismo em geral, religiões da reencarnação, bem como diversas centenas de ciladas ou astutas ciladas do inimigo, como adverte Pedro em suas cartas, que devemos vigiar e orar, porque o leão está ao nosso derredor e ruge como o leão, procurando a quem tragar. Sigamos, pois, o exemplo de Abraão, pois Melquisedeque é uma pré-figura de Jesus, pois aquele não tinha descendência, como descreve Paulo. Portanto, que possamos estar cientes de que a obedecer é melhor do que sacrificar. Shalom Adonai. Até a próxima.